castelo forte é o nosso Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos e com as irmãs um texto que eu gosto demais. Encontra-se no Evangelho de João, o capítulo 8, o verso 1 ao verso 11, uma passagem muito conhecida, uma história que nós conhecemos muito bem, mas nós cremos que a palavra de Deus, ela é sempre atual, relevante, não é um livro de história que caduca, mas a palavra de Deus, ela é sempre atual, verdadeira e relevante para quaisquer momentos, tempos e épocas. Então leiamos essa palavra com muita alegria, muita reverência. João, o capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. O tema da mensagem é: o Rei que salva pecadores. Como cantamos aqui, Cristo, né? O Rei que tem poder para salvar. Então o tema da mensagem desta noite é: o Rei que salva pecadores. Também quem está em casa, por favor, abrir sua Bíblia, e os irmãos aqui no templo, João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Vamos ficar de pé, aqueles irmãos que podem, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Pode sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa que temos
de sermos edificados, confrontados e transformados por Tua palavra, meu Deus, que é viva, eficaz e poderosa. E pedimos a Tua graça, Senhor, o Teu favor. Rogamos que o Espírito Santo venha trazer luz às nossas mentes e corações, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, e sermos edificados pela mesma, Pai, e que a Tua vontade venha cumprir-se em nossas vidas, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Rei, nosso Senhor e nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Eu creio que os irmãos e as irmãs tenham acompanhado na televisão o velório da rainha da Inglaterra, Elizabeth, que faleceu com quase 100 anos de idade, com vitalidade, inteligência, sobriedade. E hoje a Inglaterra tem um novo rei, o rei Charles. Como os irmãos sabem, a Inglaterra tem a igreja anglicana, e lá eles cantam hinos, e havia um hino que falava o seguinte: Deus salve a rainha. Cantava-se esse hino, e agora mudou-se: Deus salve o rei. Deus salve o rei. É interessante vermos a disciplina do povo inglês e britânico. Uma fila colossal de quilômetros, e as pessoas ali aguardando o momento para passar por um instante e ver ali o caixão da rainha. E o que mais me tocou foi ver o jogador David Beckham, famosíssimo, mas que fez questão de enfrentar a fila com disciplina, e quando ele chega diante do caixão, emociona-se e despede-se da rainha como um bom britânico. Meus irmãos, nesta noite nós também queremos falar sobre um rei, o nosso rei, o Rei Jesus. Mas especialmente, meus irmãos, o nosso Rei Jesus tem poder para salvar, tem todo o poder e autoridade. Ele é o Senhor do tempo e do espaço, Ele é o Senhor de toda a ciência, como Paulo fala, que em Cristo está oculto a chave da ciência, de todo o conhecimento. Então, o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas, todo o conhecimento, toda a ciência, todo o universo, o Senhor do tempo e do espaço, e o Senhor da sua igreja, o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Ele também é Rei do universo. Eu gosto muito de Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, tem a descrição da morte de um grande rei. Isaías capítulo 6, a morte do grande rei Uzias, um estadista, um construtor hábil, que trouxe a Israel proeminência, sucesso, avanços tecnológicos, prosperidade, um rei de sucesso, um reino de sucesso. Só que esse grande rei Uzias também morreu, como a rainha Elizabeth. Isaías fala o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A mensagem de Deus para Isaías e também para nós é esta mensagem: os reis humanos morrem, tem um reinado temporal, um reinado que tem princípio, meio e fim. Mas o nosso Deus, o nosso Rei,
O seu reinado não tem fim. Ele reina de eternidade a eternidade. O rei Uzias estava morto, mas o rei dos reis estava vivo. E essa mensagem que o Senhor quis passar para Isaías e para o seu povo, e também nós, no século 21. E a principal mensagem é essa, meus irmãos, que o nosso rei tem poder para salvar pecadores e pecadoras. Pecadores e pecadoras. O rei que salva pecadores e pecadoras. Irmãos, a palavra pecado, hoje em dia, para muitos tem soado um pouco estranha e até constrangedora, desconfortável. E muitos preferem dizer o seguinte: não fala pecado não, fala assim, vacilo, falha humana, porque é muito dura, pastor, a palavra pecado, é muito ofensiva, constrangedora chamar alguém de pecador. Fala assim, eu sou um pecador? Não, peraí, não é bem assim. Irmãos, para muitos, o pecado é uma doença crônica. Nós concordamos, sim, que há algumas doenças que são crônicas. Por exemplo, o diabetes, uma doença que só há controle. O senhor pode curar o diabetes? Pode, sim, mas humanamente falando, é uma doença que só tem controle. Uma doença crônica. E o pecado? O pecado é uma doença? O pecado é uma doença crônica? Porque se o pecado for uma doença crônica, não há solução para o pecado, e aquele e aquela que pecar viverá totalmente em um abismo de desespero, de inquietação, de medo, de culpa e sem esperança de salvação. Tem uma canção infantil que fala assim: pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, vocês conhecem, né? Todo mundo conhece. Meus irmãos, minhas irmãs, o que levou à queda do ser humano? O pecado. Mas lembramos que em Gênesis 3, capítulo 15, temos ali já a promessa de salvação do descendente da mulher, que viria para esmagar a serpente e a sua cabeça, e trazer salvação, como cantamos aqui, para o povo do Senhor. Irmãos, irmãs, o pecado não é uma doença crônica. Há cura e perdão para os pecadores e pecadoras. Amém? Que esperança! A cura, a perdão, a salvação para os pecadores e para as pecadoras. Que maravilha! Que bênção, meus irmãos! E o texto que lemos aqui hoje, o Evangelho de João, nós sabemos que esse título, irmãos, não é inspirado. O tradutor colocou aqui, né? A mulher adúltera. E algumas versões colocam a mulher pecadora. Mas sabemos que a história, o texto que nós lemos nesta noite, relata o encontro de uma mulher pecadora, de uma mulher perdida com o Rei Jesus, com o Senhor da glória. E o que nós podemos aprender, irmãos e irmãs, com esse texto que lemos, todo mundo conhece muito bem? Temos aqui algumas dinâmicas, temos aqui a lei, temos aqui a graça,
Temos aqui hipocrisia, simulação, mas temos também o Rei da Glória, o Senhor Jesus presente, com sua graça irresistível, com seu perdão para qualquer pecador, para qualquer pecadora. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, foi para salvar os pecadores, para nos salvar da condenação eterna, nos trazer perdão, como confessamos aqui, não é isso? Lemos João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Jesus, o Rei que salva pecadores. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, aprendemos que esse Rei, Ele é sem pecado, que esse Rei, Ele é santo. Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, 100% homem, porém sem pecado. Jesus nunca pecou, foi tentado, mas não pecou. Um homem santo, um Rei santo. Irmãos, o texto que lemos aqui fala, Jesus estava voltando do seu descanso, e ele começou a ensinar a palavra do Senhor para os escribas e os fariseus. E enquanto ele ensinava a palavra do Senhor, surgiram ali os fariseus, os escribas, com uma mulher que foi surpreendida em adultério. E a lei de Moisés falava isso: todo aquele que for flagrado em adultério deve ser levado e apedrejado. Mas o homem e a mulher, a lei é bem clara com relação a isso. O homem e a mulher naquele tempo deveriam ser apedrejados se fossem pegos em flagrante adultério. Percebam aqui que os fariseus e os escribas usam esse termo: Senhor, esta mulher foi flagrada em adultério, foi pega em adultério, e a lei, na lei de Moisés, nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, Senhor, o que dizes? O que dizes? Aqui fala que o Senhor Jesus começou a escrever no chão. Se inclinou, ignorou aquela abordagem inicialmente e foi escrever no chão. Muitos perguntam: o que será que ele escreveu aqui, hein? Sabemos que Jesus não escreveu nada, não há nenhum documento dele escrito, somente esse relato, que ele estava escrevendo no chão, enquanto as pessoas ali, especialmente os fariseus e escribas, o apertavam, insistiam para que ele desse um veredito. E fala aqui o texto: como insistissem na pergunta: e aí, mestre, o que dizes? O Senhor levanta e faz a seguinte afirmação: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Quem aqui estava sem pecado? Jesus. Era o único que teria a autoridade e condições de apedrejar aquela mulher, porque ele era o Rei sem pecado. O Rei sem pecado. Porém, ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque Jesus sabia muito bem da sua missão, que é de salvar pecadores, transformar
pecadores com seu amor, com seu poder. Meus irmãos, minhas irmãs, tal palavra nos traz muita esperança para que possamos confiar a Jesus toda a nossa vida. Jesus é o único homem sem pecado. Jesus é o único ser humano perfeito. O homem mais perfeito do mundo chama-se Pastor Paulo. De jeito nenhum. Alain. Não. O homem mais perfeito do universo é Jesus. Portanto, Jesus tem autoridade como Rei e como Senhor de todas as coisas, para condenar, para julgar. No entanto, Ele não fez isso. Esse Rei não fez isso. Irmãos, irmãs, Jesus não é só o Rei sem pecado, mas Jesus também, Ele é o Rei da graça. Irmãos, Jesus não veio aqui abolir a lei, porque Ele mesmo disse: eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Mas pastor, o que estava errado aqui? O que estava errado aqui, meus irmãos, era a cosmovisão dos fariseus da época, porque eles só enxergavam a lei pela lei, eles não liam a lei com a graça. Esse é o grande problema aqui, meus irmãos, e hoje também, infelizmente, muitas pessoas leem a Bíblia, os evangelhos, mas sem a graça. Aí surgem o que? Anomalias, legalismo, moralismo. Nós temos que ter uma vida ética correta para a glória de Deus, não para esfregar na cara de ninguém que somos certinhos, perfeitinhos. É dever nosso ter uma vida moral certa, correta, mas não abraçarmos um moralismo vazio, de ostentar que somos perfeitos e melhores. Somos pecadores transformados pela graça de Deus e precisamos todos os dias do favor do Senhor. Somos justificados, transformados e ainda pecamos, como lemos aqui. E se pecarmos, temos um advogado justo, perfeito, junto ao Pai, Jesus, o nosso advogado. Irmãos, é muito perigoso vivermos sem a graça de Deus, trabalharmos sem a graça de Deus, pois virará apenas um mero ativismo, uma atividade religiosa por si só, uma religião vazia, com dogmas, com regras, um controle das emoções, e surgem anomalias religiosas que destroem a vida, a fé, que cegam as pessoas. Esses homens aqui eram doutores da lei, os fariseus conheciam a lei, os escribas tinham contato com a palavra de Deus, mas era um contato legalista, sem a graça de Deus. Temos que ler o Antigo Testamento com a graça de Deus. Temos que ler, meus irmãos, todas as Escrituras na perspectiva da graça de Deus, porque senão vai ser um legalismo com regras humanas que não tem poder nenhum, meus irmãos. E Jesus faz questão de confrontar esses irmãos daquela época. Quem aqui estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu posso fazer isso, mas não faço. Não farei isso, porque eu sou o Senhor da graça, eu sou o Rei da graça. O apóstolo Paulo, em Efésios 2,8, fala o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém
bata no peito e diga: eu mereço ser salvo porque eu sou um bom menino, porque eu sou um bom crente, porque eu sou correto, porque eu não sou do mundo, não é? Porque eu não sou ímpio. É pela graça, é pela maravilhosa graça do Senhor, esse favor imerecido, e essa graça que é irresistível, meus irmãos. Ninguém consegue resistir o chamado do Senhor. Para quem, pastor? Para os eleitos. Mas quem são os eleitos? Você sabe dizer quem é eleito? Está assim na testa das pessoas: ei, eu sou eleito. Você sabe dizer quem são os eleitos? Quem sabe? Você que está aqui, eu, mas e os que estão lá fora? Será que tem-se uma faixa, um banner: eu sou eleito, evangelize-me? Não sabemos quem são. Não é função minha nem nossa saber quem são os eleitos. É função nossa pregar o evangelho da graça, confiando no poder do Espírito Santo, no poder de Jesus, para o mais vil pecador, com sabedoria, com discernimento, com amor, indo e pregando o evangelho da graça de Deus, e confiando no poder deste rei, do rei da graça, o Senhor Jesus. Fala aqui o texto, meus irmãos, que depois que Jesus faz tal pergunta, ele volta a escrever no chão. Verso 9: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Só ficou Jesus e a mulher. E os fariseus? E os escribas? Por que foram embora? Por que não ficaram ali, aos pés do Rei da graça, aos pés do Rei da glória? Por que foram embora? Acusados pela própria consciência, porque não confiaram na graça de Deus, confiaram em suas consciências, em seus feitos, em sua religião, e não no poder de Jesus, o poder de transformação de Jesus. Há muitas pessoas, meus irmãos, que pensam assim, que vivem presas a um sentimento, a um complexo de culpa por erros do passado, que amargam com pesadelos, com dúvidas, carregando um fardo que não precisavam carregar mais, porque Jesus levou sobre si, no Calvário, as nossas dores. Irmãos, irmãs, e Jesus morreu para perdoar alguns pecados nossos? Sim ou não? Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados, do passado, do presente e do porvir. Ah, pastor, então quer dizer que agora é só pecar à vontade? Não é bem assim, meus irmãos, porque quem ama de fato Jesus, quem de fato ama o Senhor, vai perseverar com a graça de Deus para obedecê-lo, para agradar o Rei, para servir o Rei, dando o seu melhor, vivendo pela graça de Deus, para agradar o seu Rei. Irmãos, precisamos pregar mais o Evangelho da graça. Na perspectiva humana, às vezes, as pessoas quando erram, quando cometem, muitos falam, né, um pecado imperdoável. Quantas pessoas vivem assim, pensando que não há mais perdão? Aquilo que eu fiz não tem mais jeito. Tem sim, meus irmãos. Há esperança sim, meus irmãos.
em Jesus, e precisamos levar esse evangelho, viver esse evangelho, a começar em nós mesmos. Irmãos, Jesus é o Rei sem pecado, é o Rei santo e poderoso. Jesus é o Rei que perdoa, meus irmãos. É o Rei que perdoa. É o Rei da graça. É o Rei que perdoa o coração arrependido. Aqui vemos que fica Jesus e a mulher. E Jesus conversa com aquela mulher. Versículo 10, erguendo-se e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e viva uma nova vida. Vai, minha filha, mude de vida. Vai e recomece a sua vida. Vai e não peques mais. O Rei que perdoa o coração arrependido. Meus irmãos, o Senhor Jesus, em hipótese alguma, está sendo conivente com o pecado. Mas Ele tem o poder de enxergar os corações, de perceber o arrependimento, o quebrantamento de coração. E essa mulher teve essa chance de recomeçar, de ir e mudar de vida. Jesus tem poder para perdoar. Perdão. E nós, meus irmãos? Perdão é opcional para nós? Perdoar é fácil? Não. Mas precisamos perdoar. Perdoar para quem não é crente é impossível. Perdoar para quem não é crente é impossível. Perdoar para quem é crente é difícil, porém é possível. Porém é possível. Não falo que é fácil, mas para nós, que somos o povo de Deus, o povo da aliança, o perdoar é possível, porque nós recebemos o perdão do Senhor. E o Senhor fala que da mesma forma que Ele nos perdoa, nós devemos perdoar quem estiver arrependido. Tem até uma história de Pedro com Jesus, e Pedro perguntou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Tem uma matemática, Senhor, tem uma cota de perdão? Há uma cota. A graça é maravilhosa, infinita, infinita, sem medida. E o Senhor fala: Pedro, não é 70 vezes 7, Pedro, é sempre, sempre temos que perdoar quem se arrepende. Meus irmãos, Jesus é o Rei Santo, Jesus é o Rei da graça, Jesus é o Rei que perdoa os pecadores. Certa feita, o Senhor também estava jantando na casa dos pecadores, Ele foi criticado. Mas como o vosso mestre come com os pecadores? E Ele fala o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que mensagem maravilhosa, de esperança,
de recomeço. Graças a Deus, pela sua maravilhosa graça. E temos a oportunidade, a certeza de perdão para nossas vidas. E podemos levar essa mensagem para as pessoas que estão aí fora. A mensagem de salvação, de perdão em Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus veio para buscar e salvar pecadores. Ele é o único que pode salvar e libertar. Amém?